Muito bem, caras alunas, caros alunos, vamos hoje iniciar um curso de resolução de exercícios, ok? Vamos trabalhar aqui algumas questões e em cima dessas questões vamos aprofundar o debate da teoria daqueles temas que vão cair obrigatoriamente na sua prova. Vamos lá? Muito bem. Tópico 1. Conceito e classificação de constituição. Exercícios. Bem, vamos primeiro resolver essa questão de auditor fiscal de atividades urbanas da Fundação Universa. Aqui eu vou prestar logo um esclarecimento. Quem é a Fundação Universa? Bem, a Fundação Universa é um instituto relativamente novo e veio para tentar, alguns até dizem com más línguas, imitar a UNB. E ela ainda não encontrou o ponto adequado do tipo das suas questões. Exatamente. Primeiro veio com as questões com aprofundamento teórico muito grande, querendo até superar o CESP, e depois deu uma maneirada. Então nós vamos começar logo por cima. Por que eu falo logo por cima? Vamos começar por uma prova que eles elaboraram, que com certeza foi a prova de maior grau de dificuldade que eles, da Fundação Universa, elaborou. Foi o concurso público de auditor fiscal de atividades urbanas e transporte, ok? De 2011. Principalmente nessa parte teórica de conceito, classificação de condições. Eles realmente foram muito criteriosos. E repito, em outras provas posteriores e até anteriores, eles não seguiram a mesma regra de aprofundamento. Mas não tem problema. Seja uma questão de grande grau de dificuldade ou de menor grau de dificuldade, o que interessa é você saber o conteúdo da forma adequada. Eu costumo dizer o seguinte, que em qualquer concurso público, mesmo naqueles institutos mais rigorosos, 30% das questões são de grau de dificuldade bastante elevada, ok? 30% de grau médio e 40% sobra para grau baixo de dificuldade. Nenhum instituto faz da primeira à última questão com grau de dificuldade elevadíssimo. Eu sou professor em preparatório para concurso há 25 anos e nunca vi nenhuma prova em que tivesse o mesmo grau de dificuldade do início ao fim. Sempre ele alterna questões de grau de dificuldade elevado para questões de grau de dificuldade média e ou baixo. Ok? Então isso é uma regra. Que na realidade elimina são os 30% das questões de grau de dificuldade elevado. Então vamos lá, vamos parar de confusão? Questão número 1. Item 1. Uma Constituição tem como seus principais objetos a estruturação do Estado, a organização da administração pública, o disciplinamento da forma de aquisição do exercício e de destituição do poder, bem como a catalogação dos direitos fundamentais do cidadão. Várias são as suas classificações que merecem estudo por parte dos agentes públicos. Vamos lá. Primeiro, a primeira parte, ele trouxe aqui a definição de Constituição, que está perfeito. Isso aqui é um enunciado, tá ok? Isso aqui é enunciado, tá, meus amigos? Ele trouxe a definição de Constituição. Depois ele diz, várias são as suas classificações que merecem estudo por parte dos agentes públicos. E aí, vi. Acerca desse tema, ou seja, qual tema? Esse aqui, ó, várias são as suas classificações. Na realidade, o que ele vai abordar essencialmente é a classificação das constituições. Acerca desse tema, assinala a alternativa correta. A linha alternativa A. E aqui eu vou logo chamar a atenção para um assunto bem interessante. Cuidado. Quando a sua questão tiver enunciado, principalmente um enunciado como esse, teórico, longo, não se preocupe com ele. E por que não se preocupe com ele? Porque normalmente o enunciado ele é colocado de uma forma bastante rebuscada exatamente para cumprir a sua função principal. Qual é? Deixar você, candidato, nervoso. Não fique nervoso. Muitas vezes, inclusive, o enunciado pode ser plenamente esquecido. Muitas vezes, inclusive, o enunciado deve ser ignorado. Vamos só fazer o teste nisso aqui, ver se aplica a ele. Tá ok? A essa questão. Vamos fazer de conta que eu não li o enunciado. Aí diz aqui. Acerca desse tema, qual? Tema qual? A Constituição. Assinala a alternativa correta. Uma Constituição é classificada, é isso, letra A. Uma Constituição é classificada como normativa quando dirige o processo político. Todavia, para isso, ela deve respeitar a realidade social, sofrendo, nesse caso, uma reforma do seu próprio texto, com adequação à sociedade.
Em que não ocorrendo tal processo, ela corre o risco de ficar antiquada e desprovida de força normativa. Verdadeira esta assertiva. Bem, aqui é a classificação quanto à força normativa. Conrad Hess, ele diz que a Constituição é de força normativa. Ao contrário de Ferdinand Lassalle, que 100 anos antes dele, disse que a Constituição não passa de uma mera folha de papel. É a chamada concepção sociológica de Lassalle. Para Lassalle, a Constituição normativa não passa de mera folha de papel, que o que vale, na realidade, é a Constituição real. Já para Conrad Hess, que sustentou a chamada força normativa da Constituição, ele diz: a Constituição, quando elaborada e bem elaborada, ela consegue se impor frente às decisões políticas fundamentais do Estado. Ela é que controla tudo. Mas se ela não for bem elaborada, ela não tem essa força. Ok? Então, Ferdinand Lassalle sustenta a Constituição sociológica, que diz que a Constituição de papel nada vale. Já o outro, Conrad Hess, diz que a Constituição de papel, a normativa, isso tem sim força normativa. Apenas chama para o detalhe de que ela, para ter essa força normativa, ela tem que estar adequada ao contexto social. Por isso ele diz: uma Constituição é classificada como normativa quando dirige o processo político, certo? Todavia, para isso, ela deve respeitar a realidade social. Perfeito, de acordo com Conrad Hess. Sofrendo, nesse caso, uma reforma do seu próprio texto com adequação à sociedade. Ou seja, quando ela não é adequada à realidade social, ela deve ser reformada para acompanhar a realidade social. Em não ocorrendo tal processo, ou seja, não sendo reformada, alterada para se adequar, ela corre o risco de ficar antiquada e desprovida de força normativa. Perfeita, assertiva, verdadeira. Aqui a questão diz: acerca desse tema, assinala a alternativa correta. Então, essa já é a resposta. Mas vamos ver as demais assertivas e saber por que elas estão erradas? Vamos botar aqui 2. A Constituição Federal de 88 é classificada como semi-rígida. Errada a Constituição brasileira, não é isso? Quanto à estabilidade, é essa a classificação. Quanto à estabilidade, uma Constituição pode ser rígida, flexível ou semi-rígida. Rígida quando ela é alterada pelo processo mais rigoroso, que é o caso da brasileira, em que ela, para ser alterada, precisa de ter a iniciativa de determinadas pessoas apenas, como, por exemplo, o presidente da República, um terço da Câmara, ou então um terço do Senado, ou então mais da metade das assembleias legislativas, representada cada uma delas por maioria relativa de seus membros. Ela, para ser aprovada, precisa ser submetida a 2 turnos de votação na Câmara e 2 turnos de votação no Senado. E para ela ser aprovada, precisa de alcançar o quórum de 3/5. E depois disso, ela será promulgada pelas mesas da Câmara e pela mesa do Senado. Não tem, portanto, sanção presidencial. É uma Constituição do tipo rígida. Já a Constituição flexível é aquela que se altera pelo mesmo processo das leis em geral. Ok? Já a semirrígida é aquela que adota uma duplicidade de sistema, em que parte dela é rígida, parte dela é flexível. Ok? Muito bem. A nossa Constituição é do tipo rígida. Aqui diz: a Constituição Federal de 88 é classificada como semi-rígida. Errada. Visto que pode ser alterada por emenda constitucional, observado o rito próprio das limitações expressamente impostas no texto constitucional. Tudo está certo. Pode ser alterada por emenda constitucional, observando o rito próprio, certo? O que mostra que ela é rígida. E as limitações expressamente impostas no texto constitucional, que aqui ele está se referindo às cláusulas pétreas. O erro é só a palavrinha semi-rígida. Uma Constituição, ainda que sob a forma de convenções e textos esparsos, deve ser considerada uma Constituição escrita. Errado, isso aqui é uma Constituição não escrita, aqui é uma Constituição costumeira, é uma Constituição consuetudinária, como é o caso da Constituição inglesa. As Constituições, ou elas são escritas ou não escritas, considerando a sua forma. A Constituição não escrita é aquela que é baseada em usos e costumes e em textos esparsos, como é o caso da Constituição inglesa. A Constituição brasileira, a Constituição escrita, formal, documentada, ou também chamada unitextual. Uma Constituição, ainda que sob a forma de convenções e textos esparsos, deve ser classificada como escrita. Errada. Com a evolução do constitucionalismo, os direitos fundamentais ganharam um papel essencial na própria organização de um Estado. Justamente por isso, as constituições que passaram a albergar expressamente em seu texto um rol de direitos fundamentais podem ser classificadas quanto à extensão como analítica. Quanto à extensão, as constituições se classificam em analíticas ou sintéticas. A brasileira é uma Constituição
analítica. E por quê? Porque ela tem mais de 250 artigos. É uma Constituição muito longa, muito extensa. Já as constituições sintéticas, como, por exemplo, a Constituição americana, é uma Constituição mais resumida. Normalmente, as constituições do mundo atual, normalmente as constituições do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, são constituições muito extensas, são normalmente analíticas. Então, não é um privilégio brasileiro ter constituições analíticas, mas não é saudável isso. No entanto, é uma realidade. A Constituição brasileira é analítica, mas vejam só, aqui diz, com a evolução do constitucionalismo, os direitos fundamentais ganharam um papel essencial na própria organização de um Estado, certo? Justamente por isso, as constituições que passaram a albergar expressamente em seu texto um rol de direitos fundamentais podem ser classificadas como, quanto à extensão, como analíticas. Errado, não. Por isso ela não é analítica, não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Quanto ao modo de elaboração, as constituições históricas são idealizadas segundo determinadas crenças vigentes. Errada, explico já já. Desconsiderando uma maior análise dogmática dos valores evolutivos em uma sociedade. É verdade que a histórica desconsidera a análise dogmática. As constituições, quanto ao modo de elaboração, ou são dogmáticas ou são históricas. As constituições históricas partem de uma apreciação da evolução histórica de determinado Estado. Sobre todos os aspectos, sobre o aspecto técnico, sobre o aspecto teórico, sobre o aspecto político, sobre o aspecto literalmente histórico. Ou seja, ela agrega teoria com a história de um povo. Já as constituições dogmáticas, dogma vem de uma expressão que significa simplesmente ideias preconcebidas sobre a perspectiva política, econômica, social. Essas ideias preconcebidas partem de análises racionais. E essas análises racionais, partindo de estudos, levam à conclusão de que uma Constituição, sendo assim elaborada, vai melhor conduzir o Estado, o que nem sempre é verdadeiro. A Constituição dogmática necessariamente não desconsidera a história de um povo, mas ela normalmente coloca isso como algo de segundo plano. E a Constituição dogmática não tem nenhuma relação com isso que colocou a assertiva. Isso o quê? Vamos reler. Quanto ao modo de sua elaboração, as constituições históricas são idealizadas segundo determinadas crenças vigentes, desconsiderando uma maior análise dos valores evolutivos de uma sociedade. Errada! A Constituição histórica leva em consideração os valores evolutivos de uma sociedade. Desconsidera uma maior análise dogmática. É verdade, mas dos valores evolutivos da sociedade, não. Portanto, errada. Resposta certa, letra A, de água ardente. Certo? Questão número 2. Vamos pegar aqui uma questão do CESP. Também é na mesmíssima linha de como se aborda a questão da Funivest. Ou seja, Funivest e CESP estão ali bem juntos. Por isso que nós optamos por juntar esses dois institutos. Constituição não escrita é aquela que não é reunida em um documento único e solene. Certíssimo até aí. Sendo composta de costumes, certo, jurisprudência, certo, instrumentos escritos e dispersos, certo, inclusive no tempo. Certíssimo. Aquele que já falamos na questão anterior. Portanto, gabarito C de correta. 3. Analista, advocacia. Tendo em vista a possibilidade de alteração de seu texto por meio de emendas à Constituição, a Constituição Federal de 88 é classificada como semi-rígida, não tem nada a ver, apesar de possuir um núcleo imutável. É verdade que são as cláusulas pétreas, também chamadas de cláusulas pétreas. Está tudo certo, menos o semi-rígida. Ok? Ela é classificada como rígida, errada, portanto. Aqui, ó, errada. 4. Conceitua-se a Constituição quanto ao aspecto material como conjunto de normas pertinentes à organização do poder. Ok? Então, está certo. Conceitua-se a Constituição quanto ao aspecto material como conjunto de normas pertinentes à organização do poder, à distribuição da competência, ao exercício da autoridade, à forma de governo e aos direitos individuais e sociais da pessoa humana. Acompanhe comigo aqui. Adorei essa questão. Apesar de ter sido uma questão de nível médio,
eles exageraram no grau de dificuldade. Isso é questão para concurso de juiz, promotor, delegado, procurador e por aí afora vai. Por isso que eu falo, gente, não fiquem com aquela bitola de apenas, se você vai fazer concurso para nível médio, apenas responder questões de nível médio, ok? Ou se vai fazer para nível superior analista administrativo, apenas procurar questões de analista administrativo. Não, pode pegar tudo, ok? Tudo serve. Como é o exemplo aqui. Essa questão aqui eu analiso em uma sala de aula só de bacharéis em Direito se preparando para concurso de juiz, sem nenhum problema, porque a lição que ela traz aqui é perfeita. Vamos lá. A Constituição quanto ao conteúdo, ela se classifica em Constituição material ou formal. Constituição formal é o documento em si, independentemente do que lá está escrito. E o que significa independentemente do que lá está escrito? Significa o seguinte, que no texto da nossa Constituição, por exemplo, há diversas matérias que são tipicamente constitucionais. Outras não. São matérias que nem deveriam estar lá. Por exemplo, dizer que o trabalhador tem direito a férias, isso não é matéria do direito constitucional. Isso é Constituição apenas sob aspecto formal, porque alguém colocou lá, então eu respeito como Constituição. Mas materialmente não está dentro, não é Constituição. Está dentro da Constituição formal, mas materialmente não é Constituição. Bem, e o que é Constituição material, Zé? Quando você estuda direito constitucional, você começa estudando o conceito de Constituição. E aprende que Constituição é um conjunto de regras e princípios que visam dar a estrutura fundamental do Estado, delimitando os poderes, impondo obrigações, reconhecendo direitos fundamentais e estruturando toda a administração pública. Não é mais ou menos isso? Uma variação ou outra, mas é essa definição. Essa definição é daquilo que realmente deve ser inserido no texto da Constituição. Ou seja, são as matérias realmente, tipicamente constitucionais. São matérias que devem estar na Constituição. Quando eu falo do princípio da separação dos poderes, você vai dizer que isso é matéria constitucional ou não? É. Então é matéria tipicamente constitucional. Quando eu falo que todos são iguais perante a lei, isso é matéria tipicamente constitucional? É. Quando eu falo que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e DF, não é isso? Isso é matéria tipicamente constitucional? É. Quando eu falo que a união dos estados, DF e municípios tem autonomia, isso é tipicamente constitucional? É. Quando eu falo, por exemplo, que deve ser, que a escola Pedro II é mantida pela União, isso é matéria tipicamente constitucional? Não, não deveria estar lá. Então, matéria tipicamente constitucional é aquilo que se insere dentro da ideia de uma organização do Estado. E olha a questão como é perfeita. Conceitua-se Constituição quanto ao aspecto material, como conjunto de normas pertinentes à organização do poder, à distribuição da competência, ao exercício da autoridade, à forma de governo e aos direitos individuais e sociais da pessoa humana. Perfeito. Isso é Constituição sob aspecto material. E o que é Constituição sob aspecto formal? É tudo que eu jogo dentro do texto da Constituição. Mesmo que esteja errado, mas é Constituição sob aspecto formal. Certo? Então, perfeita, certíssimo, gabarito certo. 5. Com o constitucionalismo moderno, as constituições escritas são instrumentos de contenção do arbítrio decorrente do exercício do poder do Estado, do poder estatal. Perfeito. A ideia de Constituição escrita, inclusive, meus amigos e minhas amigas, vieram com a Revolução Francesa. O absolutismo monárquico reinante na época, antes da Revolução Francesa, fez com que um dos pilares da Revolução Francesa foi termos uma Constituição escrita para servir de instrumento de proteção da sociedade contra os excessos do Estado. Eu, com a Constituição escrita na mão, eu tenho ali um instrumento válido para repelir qualquer agressão por parte dos mandatários do Estado. Essa é a ideia do constitucionalismo moderno. Quando se fala em constitucionalismo moderno, se fala no pós-Revolução Francesa. Muito bem, então corretíssimo o gabarito. 6. A concepção sociológica elaborada por Ferdinand Lassalle lembra que a Constituição não passa de mera folha de papel e que a Constituição real é superior à Constituição formal. Considera a Constituição como sendo o somatório dos fatores reais de poder, isto é, o conjunto de forças de índole política, econômica e religiosa que condicione o ordenamento jurídico de determinada sociedade. Errado. A concepção sociológica é exatamente o inverso. Ele diz, olha, ele diz, vou aqui até ilustrar, ele diz,
La Salle, em todo estado eu tenho duas constituições. A real, que é essa aqui, ó, fatores reais do poder, que é essa aqui que ele diz, e a formal. A formal não vale nada, quem vale é a real. E ele está dizendo o quê? Segundo ele, considera que a Constituição como sendo o somatório dos fatores reais do poder. É errado, ele diz exatamente o contrário, que os somatórios reais do poder é uma coisa e que a Constituição é outra, e que a Constituição formal não vale, não se aplica, não passa de mera folha de papel. Errado a questão. Sétima, toda a Constituição é necessariamente escrita e representada por um texto solene e codificado. Claro que errado, já respondemos com comentários anteriores, portanto, errado. Bem, aqui você vê que nós tivemos aqui diversas classificações de Constituição. Vamos agora aos princípios fundamentais. Aqui nos princípios fundamentais nós temos umas questõezinhas bem danadas. Vamos lá. Princípios fundamentais. Os princípios são os responsáveis pelo direcionamento da conduta dos agentes, certo? Esse aqui é o enunciado, tá? Diferenciando-se assim das regras as quais buscam a operacionalização imediata das condutas sociais. É de grande importância os princípios, né? Pois traduzem-se para a conceituação do Estado de Direito os fundamentos que lhes são necessários a fim de o poder ter a chancela jurídica para a sua legitimidade, traduzíveis por meio dos princípios da ordem política. Ele está falando do Estado de Direito. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Vamos a elas. Nós estamos falando, portanto, de quê? Dos princípios fundamentais. Venham comigo. Os princípios fundamentais, nós estamos aonde? Nós estamos nos artigos 1º ao 4º. Do artigo 1º ao 4º, nós temos a base da estrutura do Estado brasileiro. Ali está definindo o nome do Brasil, qual é o sistema político que ele adota, qual é a forma de governo, quais são os fundamentos, quais são as relações internacionais, qual é a origem do poder, no caso, o povo. Ele afirma que o Estado tem soberania, ou seja, é a sustentação. É o resumo de toda a Constituição. Tudo que vem depois, a partir do artigo 5º da Constituição, nada mais é do que o desdobramento do que foi visto nos 4 primeiros artigos, que são os princípios fundamentais. Vamos a eles? Pode-se diferenciar o regime monárquico do republicano, basicamente, em 2 níveis, um geral e outro específico. Até aqui ele não disse nada, ok? No plano geral, os 2 regimes têm significados estáveis, quer ao longo dos tempos, quer geograficamente, sobressaindo a característica da eleição direta dos dirigentes pelo povo no regime republicano. Até aqui, perfeito. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando das formas de governo. Há 2 formas de governo aceitas tranquilamente. República, monarquia. Na república, eu tenho o poder do povo. Não é isso? Está aí, res público. E quais são as características da república? As características são eletividade e temporariedade do poder. Tem também limitação de poderes nas mãos do dirigente, responsabilização dos dirigentes. Já na monarquia nós temos o quê? Nós temos o poder vitalício e hereditário, e essa responsabilização não é íncito à ideia da monarquia. E ele traz aqui uma avaliação interessante. No plano geral, em geral, os 2 regimes têm significados estáveis. Sim, ninguém discute que essas definições são as corretas. Quer ao longo dos tempos, sim, nunca mudou. Quer geograficamente. Exatamente, os países, eles se mantêm ou como monarquias ou como repúblicas, com alguma outra mudança, mas sem grandes alterações de conceitos. Sobressaindo a característica da eleição direta dos dirigentes pelo povo no regime republicano. Certíssimo. No regime republicano, os dirigentes são eleitos. Já no plano específico, percebem-se diferenças até mesmo geográficas na diferenciação dos 2 regimes, podendo-se citar na diferenciação dos 2 regimes, podendo-se citar como exemplo a caracterização dos corpos territoriais, que nos Estados Unidos da América apresentam-se como autonomia regional e no Brasil sob a forma federativa. Bem, não tem nada a ver
o sistema americano ser comparado com monarquia, muito menos com autonomia regional. Não. Autonomia regional é tipo de Estado regional que só temos como exemplo a Itália. O sistema federativo, não é isso? Não guarda relação necessariamente direta com as repúblicas, ok? A república, os Estados Unidos da América, também é república e o poder não é regional. O poder é também, nos moldes do Brasil, de uma estrutura federativa. Inclusive, a Federação Brasileira se inspirou, obviamente, na Federação Americana. Então, erro no finalzinho. B. O Estado Social de Direito, cuidado com essa questão, representando uma evolução da forma liberal, está certo até aí, e na democrática. Caracteriza-se pelo aprimoramento dessas modalidades, não as excluindo, mas as aperfeiçoando, incorporando assim as conquistas dos modelos anteriores, as novas garantias sociais. Vamos lá. O Estado moderno, que nasceu com a Revolução Francesa, traz em si os regimes políticos para o Estado. Primeiro, se estabeleceu e se estipulou na Revolução Francesa o chamado Estado de Direito. Qual era a ideia do Estado de Direito? O Estado de Direito era estabelecer regras jurídicas para se impor aos mandatários. E isso foi uma ideia da burguesia. A burguesia que tinha o poder financeiro, não tinha o poder político. E o poder político se impunha a eles e, obviamente, eles buscavam a igualdade. Um dos pilares da Revolução Francesa era liberdade. Liberdade de que o Estado não precisa se meter na nossa vida. Eu era burguês, eu era da burguesia e eu tinha o poder financeiro, mas eu não tinha liberdade de produção. E então isso prejudicava o meu lucro. Liberdade, igualdade. Igualdade de que? Tratamento com a aristocracia, que eles eram tratados de forma discriminada, apesar de ter poder financeiro. E fraternidade, ou seja, trago os camponeses para me auxiliar na Revolução e esses camponeses serão lembrados com fraternidade. Esses são os ideais da Revolução Francesa. E aí sustentou-se o quê? O chamado Estado liberal, que parte do pressuposto do Estado de Direito. Então, o Estado de Direito tinha como referência dar direitos a todos. Dentro desse pressuposto, eu prego também a ausência do Estado em várias atividades. É o chamado sistema liberal. Muito bem. Economicamente chamado liberal. Muito bem. Então, vamos lá. O Estado Social de Direito, primeiro que não existe isso aqui. Ou é Estado Social, ou é Estado de Direito, ou é Estado Democrático de Direito. Representando uma evolução da forma liberal. Muito bem. Depois do Estado de Direito, que era a base jurídica para o Estado liberal, veio na Revolução, a partir da Revolução Russa de 1917, a se instalar o Estado Social, em que não me interessa só ter a ideia de liberalismo, não me interessa só o lucro, me interessa a distribuição desse lucro de forma igualitária, reconhecendo direitos trabalhistas a todos, porque o Estado liberal exagerou e passou a considerar o trabalhador como escravo. Dentro desse contexto, o Estado Social pregava não prisão às regras jurídicas, mas sim a finalidade a que se propunha, que era a real autonomia. A real isonomia. Lá no Estado de Direito, do liberalismo, eu tinha a igualdade formal, era pregada a igualdade, apesar de não praticada. Já no Estado Social, eu prego a igualdade real. Dentro desse contexto, veio, posteriormente, o chamado Estado Democrático de Direito, que é o atual estágio, aliás, da nossa Constituição, porque já se fala em outros regimes jurídico-políticos. O Estado atual, que é o Estado Democrático de Direito, procura compatibilizar os dois sistemas antigos, que é o sistema da prisão ao direito, juntamente com uma visão de isonomia real. Daí a expressão Estado de Direito,
porém democráticos. Vamos democratizar esse direito de forma real. Onde é que está o erro aqui? Ele vem e diz, o Estado Social de Direito que não existe é Estado de Direito ou Estado Democrático de Direito. Aqui é democrático. Representando uma evolução da forma liberal, é verdade se fosse democrático. E na democrática, caracteriza-se pelo aprimoramento dessas modalidades, não excluindo mais as aperfeiçoando. Tudo certo. Incorporando assim as conquistas dos modelos anteriores, às novas garantias sociais. Tudo está certo se aqui tivesse a palavrinha democrático, Estado Democrático de Direito, que é o atual estágio. Errado, portanto, a assertiva B. C. O Estado Legislativo, tendo o princípio da legalidade como pilar, é o modelo adotado pelo Estado Constitucional, já que a lei é um instrumento máximo da conformação jurídica e social. Errado. Por quê? Isso aqui era o regime que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Não me interessa o que está na lei. Está na lei, foi produzido pelo Estado, o Estado é poderoso e todos têm que cumprir. Daí se fundamentou o Estado nazista, o Estado fascista. O Estado legislativo é o que a lei diz, não pode ser questionado. O que a lei prega, você tem que cumprir. Não me interessa se é justo ou não. Claro que está errado. D. O princípio da separação dos poderes, reconhecido normativamente já na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, como um dos responsáveis pela consolidação do Estado de Direito, possui um caráter absoluto. Errado, não é caráter absoluto. Isso, os poderes são independentes e harmônicos entre si, mas nem sempre um poder o legislativo só faz legislar. Muitas vezes ele administra, muitas vezes ele julga, como, por exemplo, ele julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade lá no Senado Federal. Então, errado. Portanto, vai ser a certa, obviamente. A dignidade da pessoa humana apresenta-se alheia a qualquer confronto com outro princípio ou regra, em face da necessária interpretação de sua colisão somente consigo próprio. Nessa medida, tem-se a dignidade da pessoa humana como princípio de hierarquia supraconstitucional. Apesar de alguns autores não admitirem essa natureza do princípio da dignidade da pessoa humana como sendo algo acima do direito, algo inclusive acima da própria Constituição, em que a Constituição tem a obrigação de respeitar a dignidade da pessoa humana, apesar de haver algumas divergências, o que impera de regra é sustentar que o princípio da dignidade da pessoa humana é um superprincípio no mínimo, ou seja, um princípio supralegislativo, um princípio supraconstitucional, ou seja, acima da Constituição. Portanto, resposta letra E de elefante é o gabarito correto. Daqui a pouco retornaremos com as próximas questões.